Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje é Redescobrindo as Funções. O tema desta aula faz parte do material Aprender Sempre, volume 3. E nós estamos na sequência de atividades número 1. Tem o material? Então separe. Não tem? Não tem problema. Pegue folha para você fazer as anotações e as atividades. Lápis, borracha, caneta. Não se esqueçam, alunos, entrem lá no chat da sua sala de aula. O seu professor estará te esperando. Resolva as atividades e envie para o professor. E vocês, professores, passem para a gente o nome dos seus alunos para a gente poder divulgar aqui no Centro de Mídias. Muito bem, vamos iniciar ressaltando a habilidade desta aula, pessoal. EF09MA06. Professores, se vocês quiserem a descrição completa e também dos objetivos desta aula, baixe o PPT e vai lá no nosso último slide. Muito bem, vamos começar? Vem cá comigo, alunos. Função. O que é uma função? Ela é uma relação entre dois conjuntos. Por exemplo, A e B. E cada elemento do conjunto A se associa a um único elemento do conjunto B. Então, observe o nosso esquema. O nosso conjunto A tem os elementos x1, x2, x3. E o nosso conjunto B tem os elementos y1, y2, y3, y4. Nós temos uma função que liga os pares de elementos x1 com y1, x2 com y2, x3 com y3. Está sobrando um elemento y4 no conjunto B, mas não tem problema, porque para ser função, todos os elementos do conjunto A se associam a um único elemento do conjunto B. Então, pode sobrar elementos em B, que esta representação continua sendo uma função. E se é uma função, ela tem uma lei de formação. Uma lei que vai relacionar os elementos x do conjunto A com os elementos y do conjunto B. Lembrou o que é função? Tudo tranquilo até aqui? Bom, vamos fazer um exemplo? Olha, eu vou fazer a atividade 2, item C, como exemplo para vocês. Então, preste atenção. Associe a cada elemento x do conjunto E o elemento y do conjunto F, de forma que y é igual a x ao quadrado. Muito bem. Então, eu vou começar com os elementos do conjunto E. Vou começar com o número 2. O conjunto E é formado pelos números 2, 3 e 4. E o conjunto F formado pelos números 4, 9, 16 e 25. Então, vamos lá. Y é igual, o primeiro elemento de E, 2. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Ah, então eu posso relacionar. O segundo elemento do conjunto E é o 3. Então, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Ah, legal, também tem 9 lá no conjunto F. Que ótimo. Agora eu vou para o último elemento do conjunto E, que é o 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Também tem. Olha, que bom. Então, quer dizer que nós conseguimos utilizar a lei de formação y é igual a x ao quadrado e conseguimos relacionar todos os elementos de E com um elemento do conjunto F. Aí você fala, professora, sobrou 25, tem problema? Não, não tem problema. Lembra, se sobrar lá no conjunto B, que nesse caso aqui é o nosso F, não tem problema nenhum. Continua sendo uma função. Então, tá aqui a resolução deste primeiro exemplo para vocês, ok? Então, temos as continhas e a relação de E para F, y é igual a x ao quadrado, é uma função. Tudo tranquilo, pessoal? Muito bem, vamos então treinar? Vamos lá. Atividade 2, item A. Associe a cada elemento x do conjunto A
o elemento y do conjunto B, de forma que y é igual a 2 vezes x. Então, no conjunto A, nós temos os elementos menos 2, menos 1, 0 e 1. E no conjunto B, nós temos os elementos menos 4, menos 2, 0 e 2. Então, pessoal, faça as continhas para cada elemento do conjunto A, põe a flechinha e depois diga para mim, é função ou não é função? Lá no chat, se você quiser, coloque os pares ordenados que você encontrou e a resposta dessa perguntinha. A gente volta em 1 minuto e meio. Voltamos da atividade. Olha, gostei de ver. A Mariane, aluna da professora Lilian, e a Júlia, aluna da professora Aline, mandaram para mim lá no chat todos os pares ordenados dessa função. Menos 2 com menos 4, menos 1 com menos 2, 0 com 0 e 1 com 2. Então, parabéns para vocês, hein, pessoal? Muito bem. Vamos então conferir? Você está com dúvida? Vem comigo. Então, eu vou relacionar y igual a 2 vezes x. Lembrando que y são os elementos do conjunto B e x do conjunto A. Então, eu vou começar com o primeiro elemento do conjunto x. Eu vou ter 2 vezes, opa, ele é negativo, é menos 2. O que eu faço? Parênteses. Sinais diferentes, menos 2 vezes 2, 4. Segundo elemento do conjunto x é o menos 1, negativo, parênteses. Sinais diferentes, menos 2 vezes 1, 2. Terceiro elemento, é o 0. 2 vezes 0, opa, 0. E o último elemento, 2 vezes 1, que é 2. Muito bem, vamos unir? O menos 2 vai unir com o menos 4. O menos 1 vai unir com o menos 2. O 0 com o 0. E o 1 com o 2. Então, nós unimos todos os elementos do conjunto A com um elemento do conjunto B. Isso significa que a relação y igual a 2x é uma função. Então, parabéns para você que acertou. E espero que, se você estivesse com dúvida, já tenha solucionado de vez, hein, pessoal? Muito bem. Vamos continuar mais um pouquinho? Porque função, será que é só lei de formação? Será que não tem mais alguma coisa? Tem sim. Vamos lá. Nós vamos ver agora o domínio, o contradomínio e a imagem. Então, imagine que nós tenhamos uma função de A para B. Então, a linha verde está relacionando
x1 com y1, x2 com y2, x3 com y3. Então, a gente sabe que é uma função, porque os elementos do conjunto A, x1, x2 e x3, se relacionam com apenas um elemento do conjunto B, y1, y2, y3. Porém, no conjunto B ainda sobra o y4. Então, quem que é domínio? Domínio são os elementos do conjunto A. Então, domínio é x1, x2, x3. Ok. Contradomínio. Contradomínio são os elementos do conjunto B. Então, CD, que é contradomínio, é o conjunto formado pelos elementos y1, y2, y3, y4. E imagem? Imagem são os elementos do conjunto B que estão ligados aos elementos do conjunto A. Portanto, a imagem é os elementos y1, y2 e y3. Ah, tá. Então, peraí. Vamos relembrar. Tenho dois conjuntos. Um conjunto A, que todos os seus elementos me dá o domínio. Tenho o conjunto B, que todos os seus elementos me dá o contradomínio. E eu tenho a relação de A com B, e estes números de B vão ser a minha imagem. Essa imagem pode ser igual ou menor do que o contradomínio. É claro que nunca vai ser maior, porque senão não é função. Ah, tá. Então, vamos fazer um exemplo. Ok. Tenho o conjunto A com os elementos 0, 1 e 2. Tenho o conjunto B com os elementos 4, 5, 6 e 7. Ah, professora, então quer dizer que eu já sei quem é o domínio? Já. O domínio são todos os elementos do conjunto A. Então, 0, 1 e 2. Ah, então eu já tenho também o contradomínio? Sim, porque o contradomínio são todos os elementos do conjunto B. 4, 5, 6 e 7. Perfeito. Agora, eu vou descobrir quem é a imagem. Como que eu faço? Eu olho a minha função de A para B, quem que ela está relacionando? Olha, o 0 está relacionado com 5, o 1 com 6 e o 2 com 7. Isso significa que a minha imagem são os números 5, 6 e 7 do conjunto B. E aí, pessoal, é muito difícil? Olha aqui a resolução deste segundo exemplo. Tranquilo, né? Então, olha, o elemento 4 ficou sobrando no conjunto B, mas não tem problema. O que não pode é sobrar nenhum elemento no conjunto A, senão não será função. Tranquilos? Tudo certo? Bom, vamos treinar um pouquinho? Então, observe agora essa atividade 3, item A e B. Decida se as relações entre conjuntos representados nos diagramas abaixo são ou não funções, justificando a sua resposta. Caso sejam, determine quem são o domínio, o contradomínio e a imagem. Porque se não for função, não terá domínio, nem contradomínio e nem imagem. Muito bem. Na letra A, os elementos do conjunto A são menos 4, menos 2 e 0. E os elementos do conjunto B são 5, 7, 10 e 30. O número menos 4 está ligado ao 5 e ao 7. O número menos 2 ligado ao 10 e o 0 ligado ao 30. Na letra B, nós temos o conjunto C com os elementos 3, 4 e 5. E o conjunto D com os elementos 9, 16, 25 e 36. Temos uma função que liga o 3 ao 9, o 4 ao 16 e o 5 ao 25. E está sobrando o número 36 no conjunto D. Pessoal, com calma, analise a letra A, analise a letra B, coloca para mim lá no chat. Letra A é
ou não é função? E se for função, domínio, contradomínio e imagem. A mesma coisa com a letra B. É ou não é função? E se for, domínio, contradomínio e imagem. Vocês terão 2 minutos. A gente já volta. Voltamos da atividade. Os nossos alunos parece que estão um pouquinho devagar. Será que não conseguiram ainda resolver essa atividade? Bom, de qualquer jeito, vai um abraço aí para todos eles. Opa, já tivemos uma resposta aqui dos alunos da professora Sueli. Ótimo, letra A, não é função. Perfeito. E vai um abraço também aí para todos os alunos do professor Alê, da professora Maria Isabel, da professora Ana Maria, do professor William. E olha, a Mariana acabou de mandar a resposta. A aluna da professora Lilian colocou que a letra B é função. Gente, tô gostando de ver, hein? Muito bem. Mas e você aí que não mandou a resposta? Tá com dúvida? Então, vamos lá, vamos resolver e tirar as dúvidas. Vou começar pensando na letra A, ok? Letra A, observe o número -4. Ele está ligado a 2 elementos do conjunto B. Pode? Poder pode, só que aí isso não é uma função. Porque lembra, para ser função, cada elemento do A, quer dizer, do primeiro conjunto, só pode ter uma flechinha saindo dele. Pode até sobrar elemento no B, mas do A, cada elemento só pode ter uma flechinha. Portanto, aqui na letra A, não é função. E se não é função, eu não tenho domínio, contradomínio e imagem. Ok, agora vamos analisar a letra B. Olha, o conjunto C, de cada número, só sai uma única flechinha para o conjunto D. O 3 liga no 9, o 4 no 16, o 5 no 25. Sobra o 36, mas sobra no D. Então, não tem problema. Então, aqui nós temos função. É função. Perfeito. Se é uma função, eu posso falar quem é o domínio dessa função. Então, vamos lá. O domínio dessa função são todos os elementos do primeiro conjunto, que é o nosso conjunto C. Portanto, 3, 4 e 5. Ótimo. Contradomínio. Quem que é mesmo? Ah, tá. São todos os elementos do conjunto D. Então, 9, 16, 25 e 36. Ah, tá. E só falta a imagem.
Quem que é a imagem mesmo? A imagem são todos os elementos do segundo conjunto que recebem a flechinha. Então, 9, 16 e 25. Opa, ficou meio escondido atrás do Libras? Então, vamos olhar aqui a resolução. Então, na letra A, não é função, porque o elemento menos 4 está relacionado com o 5 e o 7 do conjunto B. Na letra B, é função. Domínio 3, 4 e 5, contradomínio 9, 16, 25 e 36, e a imagem 9, 16 e 25. Tranquilos, pessoal? Tudo certo até aqui? Então, vamos lá. Nós temos mais uma atividade. Agora, eu quero que você observe a letra C e a letra D da atividade 3. Aqui você tem também as relações entre os conjuntos representados nos diagramas. Eu quero saber, é função ou não é função? Bom, na letra C, o conjunto E tem os elementos 9, 25, 49 e 64. E o conjunto F tem os elementos 3, 5, 7 e 8. Existe uma ligação do 9 com o 3, do 25 com o 5, do 49 com o 7 e do 64 com o 8. Na letra D, nós temos o conjunto G com os números 2, 5 e 8 e a letra H com os elementos 3, 7 e 11. Existe uma relação entre o 2 e o 11 e entre o 5 e o 3, sobrando no conjunto G o número 8 e no conjunto H o número 7. Então, pessoal, coloca lá no chat, é função, não é função? E a gente volta em 2 minutinhos. Voltamos à atividade. Gostei de ver. Lá no chat eles estão colocando que a letra C é função e a letra D não é. Ótimo. Então, vai um abraço aí para a Júlia, aluna da professora Aline, os alunos do terceiro B e C da professora Neide, os alunos do professor Delso, Leonardo e Sueli. Muito bem. Pessoal, tá com dúvida? Então, de novo, vem cá comigo, vem? Vamos conferir. Bom, os elementos do conjunto E estão relacionados a um único elemento do conjunto F. Portanto, a gente sabe que este daqui é função. Ótimo. Então, quem que é mesmo o domínio? Todos os elementos do conjunto E.
9, 25, 49 e 64. Contradomínio, todos os elementos do conjunto F. 3, 5, 7 e 8. E a imagem? Olha, a imagem coincide com o contradomínio. Perfeito! Agora vamos na letra D. Ah, mas está sobrando elemento no conjunto G. Pode sobrar, pessoal? Não, no G não. Portanto, não é função. Pessoal, aqui está a resolução desta atividade. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Não esqueçam de fazer a tarefa, certo? Vai aparecer para você aí o QR Code e o link. Entre lá, avalie a nossa aula, diga o que nós precisamos fazer aqui no Centro de Mídias para que você, aluno, aprenda cada vez mais matemática e goste. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!